Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e estamos em mais uma aula do nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje, ela é de fato a continuação da aula passada, que é sobre análise de superposição. E nessa parte B, a gente vai ver circuitos que têm fontes de corrente, tá bom? Na parte A, os nossos circuitos só tinham fonte de tensão. A bibliografia, como sempre, é o livro do Dorff e o livro do Nilsson, ambos de circuitos elétricos, ok? Vamos lá? Bom, como já foi dito na aula passada, a análise de circuitos tem vários teoremas. Esses teoremas ajudam a gente a simplificar os circuitos para depois poder usar as técnicas clássicas, como por exemplo as leis de Kirchhoff. Dois desses teoremas que vale mencionar é o da superposição, que é o que a gente está estudando agora, e o de Thevenin e de Norton. O da superposição faz com que a gente resolva o circuito fonte a fonte, enquanto o de Thevenin e de Norton faz com que a gente pegue um pedaço do circuito e simplifique ele, para ele ficar mais simples, tá bom? Bom, o que diz o enunciado do teorema da superposição? Que a saída de um circuito elétrico linear pode ser expressa como uma combinação linear das suas entradas. Bom, ótimo. E o que isso significa, né? Isso é uma definição muito matemática. Ah, Pensando mais no circuito, a gente pode dizer que a saída de um circuito elétrico, sendo ele linear, produzida por várias entradas agindo simultaneamente, é igual à soma das saídas produzidas por cada uma dessas entradas agindo separadamente. Ou seja, eu posso separar as entradas para descobrir a saída total. E para a gente entrar aqui, são fontes de corrente e de tensão, tá bom? Você pode estar se perguntando, e esse negócio de circuito linear aqui? Você só tem que se preocupar com os componentes. Sabendo que são componentes lineares, como resistores, fontes, capacitores e indutores, fica tranquilo, pode usar. Você só tem que tomar cuidado com superposição quando você estiver trabalhando com semicondutores, por exemplo, um transistor, que é um componente que é intrinsecamente não linear, tá bom? Então vamos lá? Ó, o legal da superposição é que dá para transformá-la numa resolução algorítmica, certo ou não? Então, uma vez que eu tenho um circuito, como é que eu faço para resolver ele com superposição? Primeiro eu me certifico que ele é linear, olhando os componentes que ele tem. Se ele for, eu redesenho o circuito e deixo só uma fonte. O que eu faço com as outras fontes? Bom, se forem fontes de tensão, eu troco por curtos-circuitos. E se forem fontes de corrente, eu troco por circuitos abertos. Aí eu calculo as grandezas, ou as saídas desejadas de cada um desses subcircuitos que só tem uma fonte. E repito esse passo 2 e 3, deixando outra e outra e outra fonte sobrando. E eliminando todas as outras. Até que eu calculo com todas. Depois de fazer isso, eu vou lá e calculo a grandeza de saída ou as grandezas que eu quero, seja lá o que for, do circuito mais complexo, somando as entradas produzidas por cada uma das fontes nos subcircuitos. Vamos ver um exemplo para não ficar tão abstrato? Então, vamos pensar esse circuito aqui. Ó. Esse meu circuito ele tem uma fonte de corrente, IF1, de corrente F1, ligado num resistor, um resistor R2 em paralelo com esse conjunto e um outro ramo que tem um R3 com uma fonte de tensão. A gente já viu como é que funciona o circuito só com fonte de tensão na parte A dessa aula. Agora eu vou fazer misturado com fonte de corrente e fonte de tensão, tá bom? Os valores desses componentes estão aqui, ó. 3 amperes para a fonte de corrente, 20 volts para a fonte de tensão, R1 é 30 ohms, R2 é 20 ohms e R3 10 ohms, tá bom? Como é que eu faço para resolver esse circuito por superposição e encontrar o I2, que é o minha incógnita, o que eu estou pedindo aqui? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o circuito como um todo e vou dividir ele em dois. Eu vou pegar esse circuito e vou manter a fonte de corrente e trocar a fonte de tensão por um curto. Vou redesenhar o circuito assim e vou calcular quanto vale o I2 devido só à fonte de 3 amperes. Depois eu vou eliminar a fonte de corrente e vou manter a fonte de tensão. Aqui tem uma novidade, né? O que eu faço com a fonte de corrente? Eu abro ela, tá bom? Porque isso vai garantir que não tenha corrente no ramo. Então eu vou abrir a fonte de tensão, de corrente, perdão. Então abro a fonte de corrente. Ao abrir a fonte de corrente, eu vou ter um circuito só com a fonte de 20 volts e vou encontrar quanto vale a corrente devido só a isso aqui. Depois eu vou somar os dois efeitos, que podem ser negativos ou positivos, não importa, e vou encontrar quanto que é a corrente I2 do circuito como um todo. Tudo bem? Muito bem. Então, o primeiro passo é eliminar a fonte de tensão, curto-circuitar ela, e transformar esse circuito aqui nesse aqui. Tudo bem? Então, nota que o circuito ficou bem mais simples, né? O que eu tenho aqui? Ó? Dois resistores em paralelo e um resistor em série com uma fonte de corrente.
Então veja, de novo eu vou poder usar a expressão do divisor de corrente, que foi deduzida lá na primeira aula, na aula de leis de Kirchhoff, tá bom? Se você nunca viu ela, dá uma olhada. Mas como que ela funciona? Olha, eu tenho 3 amperes que saem daqui da fonte de corrente. Eles vão atravessar o resistor de 30, mas a corrente não vai mudar. Vai gerar uma tensão lá, mas vai continuar entrando 3 aqui. Certo? Esses 3 amperes vão se dividir entre a corrente que eu quero e a corrente desse outro ramo. Tudo bem? Ótimo. Então, como é que vai ficar? Né? Como é que eu calculo usando o divisor de corrente? Bom, a corrente num dos ramos é igual à corrente total vezes a resistência do outro ramo. Então, se eu quero saber a corrente no ramo que tem 20, eu multiplico pela corrente do outro, pela resistência do outro, quer dizer, de 10. E aí divido pela soma da resistência dos dois ramos. Então, 10 dividido por 20 mais 10 dá 1/3. 1/3 vezes 3, 1 ampere. Tá bom? Então, a corrente no resistor de 20 ohms, o I2, devido só à fonte de 3 amperes, vale 1 ampere. Agora eu vou analisar o mesmo circuito sem a fonte de 3 amperes, deixando só aquela de fonte de tensão. Então o circuito agora vai ficar assim. Ó. Eu vou trocar a fonte de corrente por um circuito aberto e vou manter agora a minha fonte de tensão. Tá bom? Note que de novo o circuito ficou simples. Eu diria que ficou até mais simples. Né? Por quê? Veja, o resistor de 30 está aberto no circuito. Nenhuma corrente vai passar por ele, porque depois ela não consegue continuar no circuito. Então esse resistor não faz nada, não tem nem tensão nem corrente nele. Tá bom? E o que eu tenho aqui de fato é uma fonte de 20 volts com dois resistores em série, um de 10 e um de 20. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Vou usar a lei de Ohm. Tá bem? Então, a corrente pela lei de Ohm é tensão sobre resistência. Então, a tensão é 20 volts. E a resistência? É uma associação séria entre 10 e 20, certo? Quanto que dá essa associação séria 10 e 20? 30, a soma dos dois. Então, a corrente I2 devido à fonte de 20 é 20 volts dividido por 30 ohms, que é 0,667 amperes. Tá bom? 2/3, né? Tudo bem? Perfeito. Agora que eu já cumpri lá o meu quarto passo, que foi calcular com a outra fonte, se eu tivesse mais uma fonte, eu calculava com ela, e com ela, e com ela. Mas já calculei para todas as fontes, agora eu somo, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou somar. Vou somar o efeito da corrente, o efeito na corrente I2 da fonte de 3 amperes com o efeito da fonte de 20 volts e encontrar o I2 total. Então, a fonte de 3 amperes gera uma corrente de 1 ampere descendo, e a fonte de 20 volts gerou uma corrente 0,667 descendo. Então a corrente total do circuito completo é 1,667. Note que, de novo, né, ficou bem mais simples resolver desse jeito. Eu analiso dois circuitos mais simples, em vez de analisar um circuito mais complicado. Tá bom? E é isso. Vamos propor uns exercícios para vocês praticarem? Ó, tentem resolver esse circuito aqui. Ó. Eu tenho duas fontes. Uma fonte de corrente, uma fonte de tensão e um circuito um pouquinho mais complicado do que aquele. Né? Na verdade, ele tem esse ramo R4 a mais aqui. Ó. Tá bom? Então, o valor do R4 é 50 ohms e eu estou pedindo agora essas quatro correntes. I4, I1, I2 e 3. Eu calculo as três nos dois casos. Vai ser simples, vocês vão ver. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso encerra o nosso ciclo da aula de superposição. Tá bom? Até mais e bons estudos!